Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Meu nome é Tatiana e é com muita alegria que nos reunimos novamente para mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, como de costume, convido a todos a uma prece, levando o pensamento a Deus, Pai de infinito amor, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, pedindo a espiritualidade amiga que se faça presente, que nos envolvam, que nos dê a orientação e o discernimento necessário para compreendermos a lição, o tema que vamos trabalhar hoje. Que Deus nos abençoe, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao estudo, com base aí da doutrina espírita. A nossa referência está no Livro da Esperança, capítulo 2, intitulado Na Presença do Cristo. É um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, a nova era, também é uma base para o nosso estudo de hoje. Então, vamos refletir um pouquinho, E quando eu começo a fazer as minhas reflexões para trazer aí um pouquinho desse assunto, desses assuntos, eu costumo me fazer algumas perguntas, com base no tema. E eu me fiz 3 perguntas e eu vou compartilhá-las com vocês. A primeira pergunta que eu me fiz, foi: se eu estivesse na presença do Cristo hoje, como seria este meu contato com Ele, Como seria esse possível diálogo? A outra pergunta: eu estaria em condições, em condição moral de olhar em seus olhos, de estar ali frente a frente com Ele? E a terceira pergunta: eu teria algo de bom, de proveitoso para lhe contar sobre a minha atual encarnação? Bom, então vamos refletir. E para começar, ou melhor, quando a gente começa a compreender, começa a perceber o que realmente significa seguir os passos de Jesus, quando a gente passa a ter aí a verdadeira noção da nossa responsabilidade frente a este momento que o planeta vem atravessando, um momento de transição, essas perguntas passam a ter um peso ainda maior. Emmanuel, ele nos traz neste livro, no Livro da Esperança, no capítulo 2, uma reflexão, Ele traz aí, ele apresenta de uma forma geral toda a evolução que a ciência material nos proporcionou no decorrer aí dos últimos séculos, Diz Emmanuel, abro aspas: a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Emmanuel prossegue: comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia.
Bom, ele continua nesse texto pontuando o progresso material, social e científico da humanidade. Com essas observações, Emmanuel nos faz recordar, né, nos faz parar para pensar que quase todas ou a grande maioria das dificuldades materiais, o progresso apresentou algo para ajudar o ser humano. Mas quando se trata, né, das questões morais ou espirituais, a realidade é outra. Emmanuel ressalta ainda neste texto, né, abro aspas novamente, entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje, como enxameavam, né, como ocupavam na terra de ontem. Então, Emmanuel, ele está nos dizendo aqui, né, que ainda hoje estamos vivendo dificuldades, dores e angústias, aflições e desespero que nos cegam, que nos aprisionam em lamentações e revoltas, assim como acontecia, né, desde a época do Cristo, desde antes. Então, ainda hoje, vivemos momentos de dificuldades, de questões morais e espirituais, né, que nos chamam, onde somos chamados a provar a nossa fé, mas não uma fé morta, né? Eu gosto muito da passagem onde Tiago, na sua epístola, fala que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então, não é essa fé. A fé que somos chamados, né, a provar é uma fé ativa. Uma fé onde precisamos compreender que as nossas dores serão aliviadas quando passarmos a trabalhar para o bem comum. É a fé através da obra em favor do próximo, né? Através da caridade, da compaixão. Então, quando Emmanuel nos traz e nos convida a essas reflexões, ele nos lembra que na passagem do Cristo pelo corpo material, ele curou multidões de espíritos, uns cegos, outros leprosos, outros aleijados, mas todos, além da doença do corpo, todos necessitavam das palavras do Cristo como orientação, como direcionamento e como consolo. Mas isso nos faz pensar, né, esse raciocínio que Emmanuel nos traz, que ainda hoje, mais de 20 séculos depois, estamos como aqueles que no passado ouviram as palavras do Mestre, aqueles que tiveram as suas feridas curadas, mas que não compreenderam quando ele pedia: vá e não peques mais. Porque, gente, não há cegueira maior do que a do orgulho. Não há ferida mais dolorosa do que a da vaidade. E não há loucura mais severa do que a do egoísmo. Há quanto tempo estamos ouvindo as palavras do Cristo, mas não a compreendemos? Estamos nesse processo de tentativa e erro, reencarnando, né, tendo novas oportunidades e cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos. Então, após essas observações, eu mudei as minhas indagações que eu fiz lá no começo.
Ao invés de me perguntar se eu estivesse na presença do Cristo hoje, como seria esse meu diálogo com Ele, eu me perguntei: há quanto tempo estamos na presença do Cristo e não o escutamos? Vá e não peques mais. Esse é o pedido que Ele nos fez, né? Para que é o pedido da mudança de conduta, da nossa mudança de postura. Ele nos pede para que trabalhemos a nossa evolução moral, a nossa reforma íntima. Essas são as mudanças que Ele, né, que nos levam aí à verdadeira cura. A segunda pergunta que eu me fiz: eu estaria na condição moral de olhar em seus olhos? Então eu mudei, eu perguntei: estou substituindo o orgulho e o egoísmo, né, pela caridade e pelo amor ao próximo, para ter condições de estar diante do Cristo? Como conseguir, né, substituir aí os vícios pelas virtudes? E aí essa resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 do capítulo 1. É uma carta ditada por um espírito israelita. E ali ele deixa para a gente uma pista do que seria a resposta para essa pergunta. Então, abro aspas, diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Fecho aspas, né? Esses são os objetivos do Cristo: nos transformar em espíritos superiores, em irmãos, em corações onde o amor e a caridade estarão presentes. Eu sei que não é fácil, né? Ao contrário, é difícil, mas é assim, né? Nessa prática que vamos substituir aí os vícios pelas virtudes. O Espírito André Luiz, no livro Passos da Vida, psicografia do Chico, né? Tem lá um parágrafo que ele ditou, que diz assim: meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Meia hora, tão pouco, né? Mas é essa prática que ele nos pede. E a terceira pergunta que eu havia me feito, né? Eu teria algo de bom para lhe contar sobre essa minha presente encarnação? Então eu refiz essa pergunta, né? O que devemos fazer, né? O que devemos praticar para realmente estarmos na presença do Cristo? E a resposta foi Emmanuel que deu. Lá no finalzinho da lição 2 do livro da Esperança, ele diz assim: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus. É isso, né? A gente, para termos aí condições, ou melhor, né, estamos sempre na presença do Cristo
quando criamos aí o hábito da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade, da compaixão. É um exercício, sem dúvida, que um dia se tornará inato, que será uma coisa natural, né? Essa prática se tornará natural. Então, a cada momento que estamos no trabalho do bem, no trabalho do amor, pensando aí na colaboração para um bem maior, né? Para toda a humanidade, para aqueles que estão próximos de nós, toda vez que estamos neste trabalho, estamos na presença do Cristo. Então, espero que passamos a compreender isso com mais afinco e que possamos praticar, exercitar o trabalho, a benevolência e a compaixão. Estes são os meus votos. Agradeço a oportunidade de estarmos, né, sempre aí trazendo essas reflexões. Desejo que todos fiquem em paz, que as bênçãos de Deus estejam presentes na vida de todos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente na vida de todos. Gratidão, gratidão à espiritualidade amiga, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.